Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Estamos começando a nossa live semanal. Essa semana também, na quarta-feira, excepcionalmente. Normalmente nós fazemos nas quintas-feiras, às 21 horas. Mas falando hoje sobre o tema rouquidão. Esse é um projeto chamado Encontros com o Clínico Geral. E a nossa ideia é abordar alguns temas, alguns sintomas muito comuns em consultório do médico clínico e tecer comentários a respeito, para melhor compreensão dos pacientes, das pessoas, dos amigos, das pessoas da família, enfim, todas as pessoas que estão em torno de nós. Hoje, então, nós vamos falar sobre a rouquidão, que é, na realidade, o sintoma mais frequente de uma afecção ou inflamação da laringe. A laringe é o início da via aérea inferior. Nós temos o aparelho respiratório dividido em duas áreas. O aparelho respiratório superior, que envolve o nariz e os seios da face, e o inferior, que começa com a laringe, onde estão as cordas vocais, que segue pela traqueia, é o tubo que leva o ar que a gente respira até os brônquios, que por sua vez se multiplica, se divide em bronquíolos mais fininhos e que terminam nos alvéolos, onde há a troca gasosa do gás carbônico pelo oxigênio, vital para a nossa vida. Então a rouquidão, qualquer coisa que inflame, as coisas mais comuns são as infecções da via respiratória alta e baixa, que podem ser viróticas ou bacterianas, e dão uma rouquidão de uma curta duração. Na realidade, a rouquidão se divide em dois tipos básicos: uma rouquidão temporária ou transitória e uma rouquidão persistente. Como eu falei mais cedo hoje na nossa chamada para a live, tem um poeminha da otorrinolaringologia que diz assim: rouquidão que vem e vai e vem não é da conta de ninguém. Rouquidão que vem e fica, algum problema sério indica. Então, isso mais ou menos é o básico para saber em relação à rouquidão. Que tempo é esse? Né? A matemática na medicina não é muito precisa, não é muito exata. Mas uma média de 2 semanas e meia, é o que dura uma rouquidão associada a uma infecção respiratória, uma gripe, uma traqueite, uma bronquite. Se passou de 2 semanas e meia, 3 semanas, deve procurar o otorrino, seu otorrino de confiança, pedir que ele faça um exame dessa região do faringe, laringe, corda vocal, para saber se há alguma coisa que está fazendo com que essa rouquidão persista por mais tempo. As causas da rouquidão, a mais comum, eu já falei, né, infecções agudas respiratórias do trato respiratório, sejam elas viróticas ou bacterianas, que duram uma média de 7 a 10 dias, esticando até 14 dias, algumas delas, mas não mais do que isso em geral. Então, a rouquidão persistindo, procura o otorrino para ver o que está acontecendo. Outra causa de rouquidão, dessa vez, que pode persistir mais tempo, é o trauma local ali para a traqueia, na entrada da traqueia, ali pela corda vocal. Por exemplo, quando o paciente faz uma anestesia geral e tem que ser entubado para receber oxigênio e gases através da inalação direta, ele vai estar inconsciente. Por melhor que seja a técnica, pode acontecer, felizmente é uma complicação muito rara, que a pessoa volte rouco e que essa rouquidão persista por algum tempo. Acontece também mais frequentemente em intubações prolongadas. O paciente, por exemplo, com insuficiência respiratória, não consegue respirar por si mesmo, está no CTI, com pneumonia grave, outras doenças mais graves, e ele é obrigado a respirar com a ajuda de um tubo, que é colocado na sua traqueia, e um respirador que é acoplado a esse tubo para manter uma respiração artificial, uma respiração assistida. E esse tubo pode ter que ficar 2, 3, 4 semanas, para depois ver se ele pode ficar sem tubo, se passa por uma traqueotomia, quando abre aquele buraco no pescoço. Mas, às vezes, tempo prolongado também de mexer
colocar o respirador, tirar, isso às vezes roça muito na traqueia, e quando ele recupera e volta a falar, pode haver uma rouquidão que também pode demorar algum tempo para resolver. O abuso vocal, né, a pessoa que fala muito alto, fala demais durante o dia devido à sua profissão, enfim, a sua atividade, volta e meia ele fica rouco e necessita repouso vocal para resolver isso, não é considerado nenhuma doença. O paciente que faz uso de sonda nasogástrica por muito tempo, sonda que entra pelo nariz, passa pela garganta, vai até o estômago para drenar alguma coisa, para alimentação, quando ele não pode engolir por algum tempo, essa sonda, se fica prolongada, encosta ali na nariz, na corda vocal, pode produzir também um quadro de rouquidão, depois que você tira ela. Os nódulos de corda vocal são outra causa muito comum, e que alguns são resolvidos cirurgicamente, outros resolvidos com fonoaudiologia, exercícios. Vai no seu otorrino para ele diagnosticar e saber o seu caso, qual é a sua indicação precisa para isso, né? O hipotireoidismo, tireoide lenta, além daquele quadro de retenção de líquido, inchação, lentidão, sonolência, os olhos inchados, então a rouquidão faz parte desse quadro. Então sempre o médico tem que ficar atento que pode ser um sintoma do hipotireoidismo, procurar os outros sintomas e pedir o exame hormônio da tireoide para definir se é isso, que tem tratamento facilmente com a reposição do hormônio da tireoide. Finalmente, a gente tem dois hábitos não saudáveis associados à rouquidão e doenças mais sérias, que são o fumo e o álcool. O tabagismo, né, severo, ele produz uma rouquidão muito comum, o alcoolismo também, mais de 3, 4 doses de qualquer bebida por dia. Aquilo é irritante para a corda vocal, e esses pacientes são os que têm tendência para desenvolver câncer de corda vocal, ou câncer do laríngeo. Aí tem que tomar muito cuidado. Se um paciente desse que fuma muito e bebe muito tem uma rouquidão que não passa, é mandatório que ele vá logo ao otorrino para ver logo essa corda vocal, porque o tumor fica localizado muito tempo ali depois de passar para outros lugares. Então, em geral, se ele for diligente e procurar logo, ele vai ficar curado. Ele pode fazer uma cirurgia para curar isso e evitar que ele venha a falecer ou a morrer dessa doença. Então, como vocês podem ver, desde uma simples gripe, um resfriado banal e tudo, até um câncer de corda vocal, passando por outras causas, a rouquidão é um assunto que requer a nossa atenção se ela é persistente. Então, passou de 2 semanas e meia, 3 semanas, procura logo o médico. Se não for nada ótimo, mas se for alguma coisa, como eu sempre digo nas minhas lives, pegando no início é sempre mais fácil produzir um tratamento eficaz e a cura. Vamos ficando por aqui então, meus amigos, e na próxima semana vamos falar sobre um outro tema, voltando então a nos apresentar nas quintas-feiras, que é o dia habitual, e o tema dessa live vai ser anunciado na segunda-feira de manhã, através do Instagram e pelo Facebook. Muito obrigado pela atenção, boa noite e um bom resto de feriado. Fiquem com Deus. Um abraço para todos.